Num mundo em que existe um nível cada vez maior de violência e crime, e em que o abuso de drogas e o divórcio são lugares comuns, as pessoas começam a procurar formas de ensinar aos seus filhos os valores morais, éticos e religiosos que impeçam o alastramento destes fenómenos. No entanto, a religião continua a ser um dos melhores veículos para transmitir valores. A família não se pode demitir da responsabilidade de transmitir esses valores, pois esta cabe primeiramente aos pais. Paula e António Coelho, será que os pais e a Igreja podem ajudar os jovens a viver de acordo com valores que lhes permitirão efetuar escolhas sadias? Eu acho que sim, que nós como pais, principalmente eu como mãe, não posso esquecer que eles são jovens, não é? E são jovens como qualquer outro jovem. E estão naquela fase de quererem fazer escolhas, já começam a querer escolher as coisas à maneira deles. Então eu acho que nós como pais podemos ajudar muito, sim, na medida em que podemos, desde que eles são bem pequeninos, ensinar-lhes certos valores, não é? Que ao fim e ao cabo até são valores que a sociedade aprecia, mas que até já estão um pouco em desuso. Logo desde tenra idade que ensinamos nossos filhos a tomarem conhecimento com estes princípios, não é? E pretendemos fazemos-lo agora, e nem sempre é fácil fazer isto, nem sempre é fácil, mas pretendemos ainda continuar a fazer isto para que eles sempre tenham, digamos, a oportunidade de, um dia mais tarde, fazerem grandes escolhas por eles próprios. Isso é muito importante, que eles as façam por eles próprios e não coagidos por nós ou por uma sociedade que impõe. A Igreja proporciona inúmeras ocasiões de aprendizagem e prática dos princípios do Evangelho de Jesus Cristo. Pelas vossas respostas vê-se que na base de tudo está, neste caso, a formação religiosa. Mas como é que se consegue manter os jovens interessados na religião ou numa fé? Nós temos na Igreja muitos tipos de atividade, bastante variadas até, precisamente para podermos ir ao encontro dos anseios deles e, por um lado, para eles poderem ver que realmente tudo aquilo que um jovem lá fora, como nós dizemos, entre aspas, eles também têm. A única diferença é que talvez seja mais doseado e seja mais consciente. Enquanto um jovem nosso pode, por exemplo, vai se quiser, por exemplo, a um baile normal, de qualquer associação ou qualquer coisa, ele sabe manter-se dentro dos padrões. E o que é que são os padrões? É precisamente estar na sociedade, mas há certas coisas que nós não as praticamos, não as fazemos. E então temos muitas atividades na Igreja precisamente para isso. Os pais ensinam mais eficazmente a obediência, ensinando o que significa liberdade. Quando os jovens compreendem que a liberdade acarreta escolhas e responsabilidades, exercerão sem constrangimento o seu próprio autodomínio. Foste tu que optaste por fazer parte da Igreja, por exemplo, por te batizares? Optei sim, não tive meus pais incentivaram-me, só que mesmo assim acho que a escolha era minha e eu escolhi e não me arrependi também. Em relação à vossa própria experiência de quando eram jovens, acham que é muito diferente ensinar hoje em dia princípios como honestidade, moralidade, caridade, agora e em relação ao que se passou com vocês? Antigamente, quando eu era rapazote, meus pais e meus avós ensinavam naquela linha. Portanto, até contavam uma pequena anedota de quando um sujeito lá da aldeia tinha vindo para Lisboa e disse: tu vais andar sempre na linha, Joaquim, ouviste? Tu vais andar sempre na linha. E ele tantas vezes andou na linha do elétrico que acabou sendo atropelado. Mas nesta linha, o que eu queria dizer é que os filhos deveriam obedecer retamente e fazer tudo o que era correto. Claro, nossos pais não tinham uma percepção tão grande das coisas naquela altura como nós. Mas não é impossível falarmos de coisas concretas, de coisas de bem, para os ensinar. E eu penso que também tenho visto diversos jovens serem totalmente altruístas. E eu penso que eles poderão aprender se nós formos constantes em ensinar esses princípios e se os ensinarmos a que todas as coisas têm um limite. A obediência deixa então de ser um fardo e parte natural da compreensão e da inteligência adquiridas ao longo da infância e da juventude. Mas se calhar os pais têm talvez um pouco de receio das escolhas que os filhos vão enfrentar, quando pensam em todas as hipóteses e todos os caminhos que eles vão ter para seguir.
precisamente por isso é que, por nós termos, no fundo, esse medo, não é? É que os acompanhamos desde sempre, digamos que não é bem acompanhar, será talvez treiná-los a aprenderem a fazer escolhas desde que são pequeninos, porque nós aprendemos as coisas desde que somos pequeninos, não é? Ninguém consegue fazer agora um jovem de repente mudar o seu curso, a não ser que haja de facto valores muito bons e muito altos e que eles os entendam. E essa é um dos trabalhos que nós temos como pais. Então, qual é a diferença que faz ser desta igreja em relação aos outros jovens? Isso também isso aplica-se um pouco na escola. Quando nós estamos na escola, nós vemos os nossos colegas dizerem palavrões e fazerem outras coisas. Prontos, falam com as raparigas de maneira diferente e entre eles próprios. E nós vamos falar com eles e falamos diferente. Eles acham estranho. Porquê é que tu falas assim? Não falas como nós? E a gente diz. E eu costumo dizer, não, eu não falo como vocês porque pertenço a uma igreja. E nessa igreja aprendi a nunca dizer palavrões e a dizer coisas fora dos padrões. A melhor maneira de proteger um jovem e ajudá-lo a fazer escolhas sábias é ensinar-lhe os princípios corretos através do exemplo e permitir-lhes a liberdade de agirem por si próprios. Não vale a pena rodear um jovem de uma série de cercas e de barreiras, fechá-lo completamente ao mundo exterior e viver só naquele âmbito daquela comunidade, porque isso teria mais consequências. Pois, não é necessário de facto criar os nossos filhos dentro de redomas de vidro, onde eles estão totalmente protegidos. Nós pretendemos prepará-los para uma vida ativa e plena, tanto ao serviço da família, como ao serviço da igreja, como ao serviço da comunidade e como ao serviço mesmo da nação.